Fala aí, galera, tamo aí de volta. Então, passei o dia inteiro hoje tentando fazer o meu celular funcionar para gravar um vídeo com aquele apresentador novo que vocês viram aí no canal, mas não funcionou. Cara, eu não gosto de reclamar da vida não, mas tá difícil. Meu computador não tá funcionando, tô trabalhando nele, ele desliga do nada, sem mais nem menos. Agora o celular também não tá dando mais para gravar vídeo, por isso que eu voltei a apresentar o meu próprio canal, depois de ter sido demitido do meu próprio canal. Enfim, tá uma... Eu não vou falar não vou falar palavrão. Tá uma... tá beleza, minha vida tá ótima. Então, gente, é o seguinte, eu queria falar sobre um assunto que eu sei que vai dar boca, vai dar polêmica, mas que se dane, estamos aqui para isso. É sobre a compra da mansão do Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu tenho observado um detalhe que acho que ninguém está se tocando. Vamos lá, para começar, vamos relembrar aqui um pouquinho. Eu até abri algumas páginas aqui da web para fazer uma pesquisa. Fui pesquisar, né, na internet tudo que aconteceu no caso do Flávio Bolsonaro. Aí depois eu pensei bem, não, peraí, não vou fazer isso não, porque eu não tô aqui para ficar enchendo o saco de vocês com um monte de informação que vocês provavelmente já devem conhecer, que é, enfim, algumas coisas. Eu vou até falar de algumas coisas, mas eu não vou até fechar as páginas que eu abri aqui. Vou deixar só uma aberta porque ilumina melhor o meu rosto. Pelo menos eu espero que sim. Enfim, não vamos falar sobre... Não vou fazer pesquisa, coisa nenhuma. Vou falar de cabeça. Então vou falar bobagem. É normal, só falo bobagem mesmo. Então vamos lá. Queria lembrar para vocês como é que começou essa história. Isso foi lá em 2018, se não me falha a memória. Final de 2018. Não interessa. Acho que foi em 2018, o COAF apresentou um relatório sobre movimentações suspeitas de Flávio Bolsonaro. Muito importante que vocês entendam o seguinte: esta é a função do COAF. O COAF existe única e exclusivamente para isso, para verificar movimentações financeiras que apontem para uma possível desvio de verba, uma corrupção, alguma coisa assim, ilegal. Então o COAF não fez nada de errado, o COAF fez o seu papel, apresentou um relatório que apresentava movimentações suspeitas de Flávio Bolsonaro. O que o Bolsonaro pai fez? Desmanchou o COAF. Eu não vou entrar em detalhes, ele transferiu para o Banco Central e tal, mas eu não vou falar disso, vamos direto ao ponto. Bolsonaro deu um tiro no COAF para matar o COAF, porque se meteu com o filho dele. Foi isso que o Bolsonaro fez com o COAF. Bom, aí passou, a coisa não morreu, aí veio aquela conversa toda lá do... Esqueci do nome do motorista. Queiroz, traz dinheiro pra nós. Essa piada é sem graça, mas eu gosto mesmo assim, que se dane. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. E acho que todo mundo sabe também que Bolsonaro não parou só com a morte do COAF. Bolsonaro também queria mexer na Polícia Federal. Por quê? Porque ele não queria que o filho dele fosse investigado. Ele fala isso daquela fatídica reunião de ministros lá, que ele fala, estão querendo pegar minha família, não sei o quê. Ele estava se referindo à PF, para quem não entendeu. Inclusive foi a partir daí que o nosso querido de vocês, né, que eu odeio esse cara, o Sérgio Moro, um marreco de Alagoas, segundo Galãs Feios, um marreco de Alagoas não, gente, como é que é? Marreco de Maringá que eles falam, desculpa aí, não vou editar o vídeo, vai ficar errado, não interessa, eu não quero saber. Então, o marreco de Maringá, inclusive, foi expurgado do governo Bolsonaro por causa dessa treta aí, dessa confusão aí. Então vamos lá. Retrocedendo, não, como é que é? Enfim, voltando um pouquinho atrás. Bolsonaro atacou o COAF, mexeu na PF. O que mais que ele fez? Não consigo lembrar. Expurgou o Moro. Bolsonaro fez tudo o que ele podia para que ninguém mexesse no filho dele. Eu queria lembrar para vocês que esse cara foi o cara que se elegeu com um discurso contra a corrupção. Então eu penso assim, se o cara se elegeu com um discurso contra a corrupção, se há suspeitas de corrupção contra o filho dele, ele não tinha que mexer com o COAF, ele não tinha que... Agora eles conseguiram, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, mas uma decisão do STF vai transformar as provas conseguidas contra o Flávio Bolsonaro em provas que terão que ser descartadas. Não vai mais, o Ministério Público não vai mais poder usar as provas que ele tem contra o Flávio Bolsonaro por causa de uma decisão do STF. Então veja bem, se o cara se elege com o discurso de que ele é correto,
de que ele vai, ele até falou, tem uma fala do Bolsonaro dizendo que ele acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo dele. Essa é ótima. Essa pra mim foi a melhor piada do ano passado, né? Mas tudo bem. Então, assim, se o cara se elegeu com esse discurso, o que ele tinha que fazer? Se existe uma sombra de dúvida de que o filho dele está envolvido em corrupção, ele não devia, os advogados, o Bolsonaro, não devia permitir que os advogados do Flávio Bolsonaro fossem até o STF para liquidar com as provas. Não, se há uma suspeita de corrupção, vamos investigar. O próprio Flávio Bolsonaro, que faz o mesmo discurso que papai Bolsonaro dizendo que é contra a corrupção, ele mesmo deveria oferecer os seus registros, abrir o seu sigilo bancário, abrir o seu sigilo telemático, agora está na moda falar telemático, enfim, se eles são realmente limpos, se eles não têm nada a temer, se eles não devem nada, eles não deviam lutar para impedir o conhecimento dos sigilos bancários, fiscal, telemático, etc. Se eles são realmente limpos, eles tinham que fazer questão de eles mesmos mostrarem esses sigilos, quebrarem, na verdade foi uma besteira, né? Quebrarem esses sigilos. Então, para você que vai me xingar, defender Bolsonaro, pensa nisso. Se eu sou um cara limpo, se eu não tenho nada, não faço nada de errado, sou contra a corrupção, se alguém me acusa de alguma coisa, eu mesmo vou fazer questão de quebrar o meu sigilo bancário, fiscal e etc, para mostrar que eu não sou corrupto. Podia continuar falando durante horas, mas vamos parar por aí. Então, para mim, isso já não tenho provas, não posso dizer que é certo, mas é um forte indício. Além dos outros fortes indícios de que há corrupção, de que Flávio Bolsonaro enriqueceu ilicitamente, além das provas que vão ser descartadas, além de tudo isso, o fato dele lutar contra a quebra de sigilo, para mim, é uma confissão de culpa. Flávio Bolsonaro está dizendo: eu tenho muito para esconder, eu tenho rabo preso, e por essa razão eu não quero que quebrem meu sigilo bancário, fiscal e etc. E assim, eu nem sei como é que eu digo isso, porque eu acho, não tem outra palavra, isso não é cara de pau mesmo. Eu acho uma tremenda cara de pau o cara que está sendo investigado por possibilidade de desvio de verbas, comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Para ser correto, 5.970.000 reais. O cara está no meio de um furacão, sendo investigado, denúncias de corrupção contra ele, vários indícios de que ele realmente é corrupto, e o cara vai lá e compra uma mansão de 5.970.000 reais. Isso aí, gente, para você que é bolsominion, escuta bem com atenção. Isso é certeza que ele tem de que vocês não vão achar que ele está errado nunca. Ele pode fazer o que ele quiser, pode bater na mãe no meio da rua, que ninguém vai achar que ele está errado. Esse é o maior problema do Brasil. Não se refere só à família Bolsonaro, não. Se refere também a você, esquerdalha, petralha, que até hoje acha que o Lula é inocente, que foi injustiçado. Você é um imbecil. Desculpa, me excedi, exagerei, mas você é imbecil mesmo. Então vamos voltar à questão dos 6 milhões. O que é que eu queria falar, além de tudo que eu já falei, o que eu acho muito importante, que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso, é o seguinte: vamos pensar um pouco. Flávio Bolsonaro é senador. Ele foi colocado, aliás, eu não sei se é senador ou deputado, já esqueci, porque a família inteira do Bolsonaro está na política. Então, de vez em quando eu me confundo quem é o senador, quem é o vereador, quem é o deputado, de vez em quando eu me atrapalho. Mas enfim, o Flávio Bolsonaro, como todos os Bolsonaro, têm cargos político-eletivos, têm cargos políticos. Foram eleitos pelo povo. Então, todos eles, inclusive o Flávio Bolsonaro, é um servidor público. Ele é um trabalhador que é pago com o seu salário. É você cidadão, é você eleitor, que paga o salário do Flávio Bolsonaro. É o povo que paga o salário de todos os políticos. Então eu pergunto para vocês que ninguém está fazendo essa pergunta. O Brasil tem muitos problemas, todos ligados a dinheiro. Como é possível, num país em que o salário mínimo é R$1.000, R$1.080, como é possível, num país em que o povo recebe R$1.080, um representante do povo compra uma casa de 6 milhões de reais? Essa devia ser a pergunta que todo mundo deveria estar se fazendo. Por quê? Porque eu estou falando aqui do Flávio Bolsonaro porque ele está em evidência. Mas isso serve para todos os políticos.
Pensem bem nisso, um deputado recebe cerca de 35 mil reais por mês, enquanto que ele paga para você 1.080 reais. Vocês estão entendendo? O povo recebe 1.080 reais. Esse povo que recebe 1.080 reais paga para um Flávio Bolsonaro da vida 35 mil reais. Isso assim, eu estou falando só de salário, estou falando um valor aproximado, não sei qual é o valor exato, mas é em torno disso. E todo mundo sabe que tem muitas outras verbas. Então, esse é o assunto que nós precisamos discutir. Toda vez que eu vejo qualquer telejornal, qualquer notícia falando o Brasil não pode furar o teto de gastos, o Brasil não tem dinheiro para investir por causa do teto de gastos, o Brasil precisa cortar despesas por causa do teto de gastos, enfim, todas as notícias que falam que o Brasil está sem dinheiro, eu fico pensando, me perguntando, por que será que essa imprensa que está aí falando sobre dinheiro não fala, não lembra ao povo que o maior gasto do erário público são os políticos? O lugar onde o Brasil gasta mais dinheiro, estou dizendo proporcionalmente, é claro, é com os políticos. Então por que será que ninguém fala sobre isso? Será que é porque ninguém quer que você, povo, se ligue nesse detalhe? Pode ter certeza que é isso. Um povo esclarecido é muito perigoso para quem está no poder. É muito perigoso para todo mundo, não é só para os políticos, não. É muito perigoso para as grandes empresas também. Então, um povo não esclarecido é excelente, é tudo que eles querem. É por essa razão que nós temos Big Brother, futebol, carnaval. É para você continuar alienado. Então, faça um favor para você mesmo. Comece a se informar sobre todas essas coisas. Comece a se informar. Primeiro, para começar, comece a se informar qual é o salário, quanto é que ganha por ano um político. Primeira coisa que você tem que fazer. Depois, tire suas conclusões. Bom, já falei pra caramba, falei até mais do que eu queria, que era pra ser um vídeo de 5 minutos, chegou a 12. Então vou me despedindo por aqui. Lembrando que o apresentador do canal, o apresentador virtual do canal, ele deve voltar, se eu conseguir fazer esse maldito celular aqui voltar a funcionar, né? Eu não quero mais apresentar o meu próprio canal, tô cansado. E também porque eu falo demais. Isso aí, gente, até o próximo vídeo. Fui!